que vocês enfrentam problemas na empresa de vocês. Quando eu digo vocês, eu vou me incluir junto. Eu também enfrento esse tipo de problema na minha empresa. Então, vamos lá, né? O que eu queria falar? É muito comum, muito, e aí eu ouço não só das empresárias, ouço também, principalmente quando eu faço seleção, as pessoas dizem assim, porque eu aprendi que os problemas a gente deixa em casa. Então, quando eu boto meu pé dentro da empresa, tudo fica lá. Enquanto eu tô aqui, eu só tô focada aqui. Quando eu vou embora daqui, eu deixo tudo da empresa aqui. Em casa também eu não penso sobre a empresa, eu consigo fazer essa separação. Daí, será que as pessoas conseguem fazer essa separação? O que vocês acham? Bom, muito provavelmente não. As pessoas não fazem essa separação. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Nós somos exatamente a mesma pessoa que vive em casa e que vive na empresa. Nós somos exatamente a mesma pessoa que sofre lá e sofre aqui. Tá, Ju? Mas eu não deixo transparecer. Bom, agora é o ponto que eu quero falar. Acontece que, de fato, algumas pessoas, elas têm mais controle. E eu não vou dizer que controle é algo positivo nesse momento, né? Mas algumas pessoas, elas têm mais controle em deixar transparecer ou não os problemas. É como se algumas pessoas fossem mais autênticas, e aí apareceria com maior facilidade, e algumas pessoas, na verdade, elas são mais, qual a palavra? Disfarçam melhor o que elas sentem. E esse disfarçar melhor não é algo que se faça propositalmente. Provavelmente isso foi uma defesa construída lá na infância. Então, quando a gente é pequenininho, olha, a Juliana agora vai pirar o cabeção, modo Juliana psicóloga, psicanalista ativar. Tá? Quando a gente é muito pequenininho, crianças, de forma geral, são muito autênticas, elas são muito espontâneas. Então, principalmente crianças pequenas, elas não sabem ainda o que supostamente elas podem deixar aparecer ou não, o que a sociedade julga como certo ou errado. E é muito comum no passado, agora não tanto porque tem todo um movimento de relações mais afetivas com as crianças, mas é muito comum no passado, as crianças elas foram muito reprimidas. Então, por exemplo, eu tenho a minha filha, ela tem 2 aninhos hoje, então estamos passando bem pela fase da adolescência, da infância, onde começam situações de não saber lidar com frustração, então muita birra, muito choro. E o que é comum ouvir das pessoas adultas ao meu redor? Ai, tu deixa ela chorar assim? Fala para ela ficar quieta, ou meu Deus, já tá fazendo birra, ai que teimosa. E não, ela não é teimosa. O meu marido, muitas vezes, ele fala assim, mas é normal essa criança se jogar no chão e fazer esse escândalo? Sim, é normal. Por que é normal? Significa que ela não tem controle emocional? Isso, ela não tem controle emocional. Isso é ruim, né? Depende. Para adultos, sim. Isso é ruim no sentido que o adulto já deveria ter aprendido a controlar as suas emoções. Não reprimir. Vamos lembrar uma coisa bem separada da outra. Controlar significa fazer uso das emoções no momento adequado. Quando eu puder chorar, chorar. Quando eu puder demonstrar tristeza, demonstrar. Quando eu não puder, naquele momento, eu me recolho, entende? Mas não significa que eu não sinto. Uma coisa é ter controle, outra coisa é reprimir. Não posso chorar, não posso sentir tristeza, é feio ter inveja, é errado não gostar do outro. Isso é repressão, isso é horrível, tá? Isso a gente deveria abolir completamente. Contudo, gerenciar as nossas emoções significa amadurecimento do nosso estado mental, né, do nosso ego. E poucos adultos conseguem fazer isso, é muito engraçado. Mas voltando à história da minha filha. Então, a minha filha, no auge dos seus 2 anos, quando ela quer, por exemplo, ontem eu coloquei uma camiseta nela, porque ela estava com frio, ela começou a chorar muito. E foi para a rua pedir, dizer para o meu marido, me ajude, por favor, me ajude, chorando. E meu marido, mas o que aconteceu? Eu falei, eu coloquei uma camiseta nela, porque ela ainda não sabe o que é melhor para ela. Mas ela não gostou, então ela estava extremamente frustrada e estava esbravejando, mostrando o quanto ela estava frustrada. Dentro de casa é um ambiente super comum, super propício para ela demonstrar as emoções. Mas nós, adultos, muitas vezes, pouco entendidos de como gerenciar as emoções, a gente vê a frustração como algo ruim, como se o outro não pudesse ficar triste. Então o adulto vai logo na criança e diz assim, para de chorar, não faz isso, tá tudo bem, tu só botou uma camiseta. E aí, quando essa criança, que um dia foi reprimida como nós, porque a nossa geração, minha e as outras gerações anteriores, nós fomos reprimidos, com certeza, né? Então, quando nós crescemos, a gente tende a não se conectar com as nossas emoções mais sofridas, mais mal vistas pela sociedade. E aí nós reprimimos essas emoções. E aí, por isso, olha a volta que eu dei para chegar no que eu estava falando. Por isso eu ouço os adultos, né, empresárias, funcionários, pessoal que eu faço seleção, os candidatos, chegando para mim dizendo assim, não, eu não misturo. Enquanto eu estou aqui, nada me abala. E lá também eu não misturo. Sim, a gente mistura, mas a gente reprime. Tá, Ju, se a gente reprime, a gente não sente. Sente. A gente sente, mas a gente não enxerga que a gente sente.
Então, a gente pensa que está tudo bem, que está tudo controlado. Mas sinto informar para vocês. Só a gente que pensa que está tudo controlado. O fato de eu reprimir a minha emoção não significa que isso não transpareça. E o outro enxerga que algo não está bem. Ele pode até não enxergar o que de fato está acontecendo, porque a gente reprime, a gente está embotado, né? A gente guarda aquela emoção dentro. Então, o outro não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas ele percebe a mudança no comportamento da pessoa que reprime a emoção. Aquele comportamento fica mais ansioso, fica mais agitado, ou ele fica emburrado, ou ele faz cara feia. Algo transparece. Sempre, Ju, eu não acredito. Sempre. Sempre transparece. Pode acreditar. Se tu não acreditar, faz um teste. Talvez não contigo, porque é mais difícil a gente se enxergar. Mas tu pode perceber. Qualquer pessoa do teu lado, daqui a pouco, quando tu percebe que a cara ficou feia, que é algo muito comum nos relacionamentos, né? Então, assim, a princípio tá tudo bem, não aconteceu nada pra mim, mas sei lá, meu marido fechou a cara. Eu pergunto pra ele, o que aconteceu? Nada. Acabou de transparecer. É claro que algo aconteceu. Ele só reprimiu e não se deu conta, mas algo aconteceu. E eu, que não estou dentro do corpo dele, não sei o que aconteceu na mente dele, na cabeça dele, eu não sei o que aconteceu, mas eu percebi na hora quando o comportamento dele muda. Então, vamos voltar lá do início. Eu quando venho trabalhar, nada dos meus problemas atrapalha o meu dia a dia, porque meus problemas ficam lá na rua. Não, mentira. Os problemas atrapalham sim. Se a gente tem problema lá fora e a gente vem trabalhar, os problemas atrapalham sim. E às vezes, se eu me emboto, se eu reprimo, pode ser que atrapalhe mais ainda. Como que isso pode atrapalhar? Eu vou contar para vocês algumas coisas. Algo muito comum, principalmente nas empresas, né? Eu vou trazer muita coisa misturada, mas aí qualquer coisa vocês perguntem nos comentários, se não ficar claro. Algo muito comum nas empresas. Temos a figura dos donos como hierarquicamente alguém com mais poder. Abaixo disso temos o nível gerencial, né? Se não tem gerência, fica os donos ainda nesse nível gerencial também. E abaixo nós temos o nível operacional, que são os funcionários que executam, digamos assim, que fazem a empresa girar, né? De forma geral, os funcionários que estão na parte operacional, que executam, eles acabam seguindo ordens da gerência ou dos donos, né? Empresas menores, às vezes, não têm gerência. Se vocês ouvirem minha filha ao fundo berrando, tá tudo certo. Como os donos, eles acabam tendo essa figura mais paternal, talvez eu vou assim dizer, essa figura de maior autoridade, acontece que quando ele é questionado por alguém do operacional, dependendo como essa empresária está se sentindo, isso pode se tornar uma rixa. Vou explicar melhor. Algo que sempre eu falo. Discordar não é problema. A empresa ou qualquer relação só cresce, só se desenvolve, só progride, só melhora com discordâncias. Então, discordar é algo super positivo, principalmente num ambiente de empresa. Quando eu tenho um funcionário na base que discorda do superior, muitas vezes isso é mal visto. Por que é mal visto? Porque o superior, a princípio, sabe de tudo. Mas o funcionário que não discorda não faz o superior repensar. E quando nós temos um superior que está afetado emocionalmente, que tem problema lá fora e acaba trazendo junto, porque ele acha que não traz, mas traz, um questionamento pode colocar esse superior na posição de tá querendo dizer que sabe mais do que eu? Tá querendo tirar minha autoridade? Tá me provocando? Eu estou trazendo ideias do como isso pode soar. Então, é muito comum termos rixas nas empresas, e isso pode acontecer de pares também, né? Colega para colega. Mas é mais forte ainda quando uma pessoa de um nível hierárquico menor questiona o nível maior. E aí a gente começa com os atritos, né? Então, um ponto já bem importante para a gente pensar. A rixa só existe não porque alguém foi questionado, mas porque quem foi questionado não está bem para ser questionado. Porque não tem maturidade emocional ainda para lidar com o questionamento do outro, porque não está conseguindo ouvir o que o outro está tentando dizer. E aí entra o que eu falei lá no início, o quanto os nossos problemas lá fora influenciam no nosso comportamento dentro das empresas. Nós, como empresárias, a gente vai ter problema o tempo inteiro. A gente está preocupado com pagamento, está preocupado com falta de dinheiro, não está vendendo como deveria vender, ou tive um problema com o cliente, tive problema com o fornecedor, enfim. Problemas são vários. Se eu não estou me sentindo bem e eu recebo um questionamento, a tendência é eu achar que mais um problema para eu resolver. E nós, nessa figura de autoridade, precisamos agir como líderes. Líderes não autoritários, mas líderes. Então, a gente precisa receber o questionamento, compreender o que tem por trás do questionamento, o que a pessoa está trazendo, o que está incomodando, e a gente precisa pensar de forma adulta, de forma menos
emocional possível, emocional no sentido de não agir por impulsividade, de forma mais racional, então, falando, mesmo estando afetado pelos problemas, eu preciso, naquele momento, neutralizar o meu incômodo para conseguir ocupar o cargo de liderança que eu tenho. Ju, mas eu não ajo como líder na empresa, eu tenho um gerente. Ainda assim, tu está no topo, então tu é o líder maior. A gente precisa se dar conta que nós somos os... pensando no Titanic, né? Nós somos os comandantes do navio, nem sei se esse é o nome correto, mas enfim, o cara lá que, né, guia o navio. Na hora que o Titanic bate no iceberg e ele precisa tomar várias decisões e aí o caos se instaura, ele é o cara que está comandando o navio. Ele não pode ser o primeiro, não, mas eu tenho cada gerente do seu cargo. Mas o gerente precisa ter uma figura de liderança, inclusive, para acalmá-los, senão o caos se instaura. Então, eu sei que é mais pesado para a gente, é mais pesado para a gente. E aí demanda que nós tenhamos mais gestão emocional do nosso ego. A gente precisa ter mais controle da situação. Controle emocional e não disfarce emocional. Controle emocional e não embotamento ou repressão.